Saudações, galera do YouTube. Estamos de volta com mais uma videoaula e nesta videoaula de hoje nós iremos resolver mais 3 questões da avaliação de física do Exame Nacional do Ensino Médio 2019. Saudações a você que está se preparando já para o Exame Nacional do Ensino Médio 2020. Iremos resolver mais 3 questões, certo? Das 15 que caem na avaliação de física do Exame Nacional do Ensino Médio. Lembrando que na última videoaula nós trabalhamos a questão de número 1, a questão número 2, dentro do estudo da calorimetria. Okay? Então, vamos para mais uma questão de calorimetria. Okay? Eu estou chamando aqui de questão de número 3. Então, vamos à questão. Em 1962, um jingle criado por Heitor Carillo fez tanto sucesso que extrapolou as fronteiras do rádio e chegou à televisão, ilustrado por um desenho animado. Nele, uma pessoa respondia ao fantasma que batia em sua porta, personificando o frio que não o deixaria entrar, pois não abriria a porta e compraria lãs e cobertores para aquecer sua casa. Apesar de memorável, tal comercial televisivo continha incorreções a respeito de conceitos físicos relativos à calorimetria. Então, aqui nós temos a fonte. Não é? Então, vamos ao comando dessa questão. Para solucionar essas incorreções, deve-se associar a porta e aos cobertores, respectivamente, as funções de letra A, aquecer a casa e os corpos, B, evitar a entrada do frio na casa e nos corpos, C, minimizar a perda de calor pela casa e pelos corpos, D, diminuir a entrada do frio na casa e aquecer os corpos, E, aquecer a casa e reduzir a perda de calor pelos corpos. Então, essa questão aqui, número 3, é uma questão de calorimetria, porque fica claro aqui que trata de conceitos físicos relativos à calorimetria. Então, vamos para a nossa resolução comentada. Bom, é sabido de todos nós que o calor sempre flui espontaneamente, sempre da fonte de maior temperatura para a fonte de menor temperatura. Então, com esse conceito de calor, você pode perceber que o primeiro erro do texto é propor que o frio pudesse entrar na casa, como propõe o jingle. Então, o frio nem entra e nem sai. Só quem pode fluir de fora para dentro e de dentro para fora é o calor. Como a gente sabe, o calor é uma energia térmica em movimento entre duas fontes a diferentes temperaturas. Então, o primeiro erro do texto é exatamente este aqui, ó. O frio que não o deixaria entrar. Então, o frio nem pode sair, nem pode entrar de uma residência. Ok? Outra coisa interessante é que a porta da casa minimiza as perdas de calor do interior da casa para o meio externo. Essa é a função da porta, não é? Minimizar as perdas de calor do interior da casa para o meio externo. E a gente sabe que o cobertor nunca aquece nada, não é? A não ser que seja um cobertor de estética, né? Ou de esteticista. Aquele cobertor térmico, mas neste caso não é um cobertor térmico. Enquanto o cobertor é simplesmente um bom isolante térmico
entre o corpo da pessoa e o ambiente do dormitório, reduzindo assim a condução térmica do calor para o ambiente. Então, na verdade, a resposta, né, para essa terceira questão é exatamente a letra C, certo? A função realmente da porta e dos cobertores é minimizar a perda de calor pela casa e pelos corpos. Então, essa questão de calorimetria é uma questão relativamente muito fácil. Questão muito fácil, ok? Sigamos em frente. Questão de número 4, ok? Nós estamos colocando nessa sequência, né? Questão de número 4. Então, vamos lá. Dois amigos se encontram em um posto de gasolina para calibrar os pneus de suas bicicletas. Uma das bicicletas é de corrida, bicicleta A, e a outra de passeio, bicicleta B. Os pneus de ambas as bicicletas têm as mesmas características, exceto que a largura dos pneus de A é menor que a largura dos pneus de B. Ao calibrarem os pneus das bicicletas A e B, respectivamente com as pressões de calibração PA e PB, os amigos observaram que o pneu da bicicleta A deforma, sob mesmos esforços, muito menos que o pneu da bicicleta B. Ok? Essa é uma observação que os dois amigos fizeram, né? O pneu da bicicleta A deforma sob mesmos esforços, né? Sob mesmos esforços, muito menos que o pneu da bicicleta B. Então vamos lá. Pode-se considerar também que as massas de ar comprimido no pneu da bicicleta A, MA, e no pneu da bicicleta B, MB, são diretamente proporcionais aos volumes dos pneus. Então, leiamos aqui o comando da questão. Comparando as pressões e massas de ar comprimido nos pneus das bicicletas, temos aí, comparando, então, que nós vamos constatar aqui na letra A, B, C, D e E, são comparações entre PA e PB, comparações entre MA e MB. Né? Então, vamos para a nossa resolução comentada. Então, veja bem. Vamos primeiro comparar as pressões. Vamos comparar primeiro as pressões dos pneus. Então, de acordo com o texto, a gente pode perceber, certo? De acordo com o texto, o pneu da bicicleta A deforma muito menos que o pneu da bicicleta B, sob os mesmos esforços. Então, você consegue perceber exatamente isso aqui, ó. Consegue perceber. Né? Os amigos observaram que o pneu da bicicleta A deforma, sob mesmos esforços, muito menos que o pneu da bicicleta B. Então, com base nessa informação do texto, lida e interpretada, nós podemos perceber que o pneu da bicicleta A ele é muito mais rígido que o pneu da bicicleta B. Com isso, podemos constatar que a pressão interna do pneu da bicicleta A é maior que a pressão interna do pneu da bicicleta B. Okay? Já comparamos aí as pressões. Mas você pode também comparar essas pressões com base na equação de estado de um gás ideal ou equação de Clapeyron. Podemos comparar as pressões no interior dos pneus aplicando a equação de estado de um gás ideal ou a equação de Clapeyron. Para isso, temos que considerar que o ar no interior dos pneus se comporte aproximadamente como um gás ideal. Então, como você sabe que a equação de estado de um gás ou a equação de Clapeyron, quando você isola a pressão na equação de estado, você percebe que a pressão de estado de um gás ou a famosa equação de Clapeyron é PV igual a nRT. Quando você isola P, aqui, pressão interna do pneu da bicicleta A, você vai ver que essa pressão interna PA vai ser igual a nRT, né? Vai ser igual, PA vai ser igual a nRT dividido por A.
E quando você aplica a equação de Clapeyron para o gás no interior, para o ar no interior do pneu da bicicleta B, da mesma forma. Você vai ter que a pressão interna do ar no interior do pneu da bicicleta B é inversamente proporcional ao volume de ar que tem no interior desse pneu, ou seja, PB igual a NRT sobre BB. Como o próprio texto diz, que o pneu da bicicleta B é mais largo que o pneu da bicicleta A, pressupõe que o volume de ar no pneu da bicicleta B, ok, é muito maior que o volume de ar no pneu da bicicleta A. Portanto, P de A é menor que V de B. Então, P de A é maior que P de B, porque se V de A é menor que V de B, então volume menor, pressão maior. Volume maior, pressão menor, porque aqui pela equação de estado de um gás, ou equação de Clapeyron, pressão e volume são inversamente proporcionais, ok? Então, você tem essas duas maneiras aí, de repente, de analisar ou de comparar as pressões, né, no interior dos pneus das bicicletas A e B. Agora, veja bem, o texto também diz, né, que as massas de ar no interior dos pneus são proporcionais aos seus volumes. Como o pneu da bicicleta B é mais largo que o pneu da bicicleta A, então o volume de ar no interior do pneu da bicicleta B é maior que o volume de ar no interior do pneu da bicicleta A. Então, M de B é maior que M de A. Então, quando você compara as pressões, P de A é maior que P de B. Quando você compara as massas, M de B é maior que M de A. Ou seja, a massa de ar no interior do pneu da bicicleta B é maior que a massa de ar no interior do pneu da bicicleta A. Então, letra B. Aqui, você volta para os distratores e você percebe, né, que pressão do ar no interior do pneu da bicicleta A é maior que a pressão do ar no interior do pneu da bicicleta B e a massa de ar no interior do pneu da bicicleta A é menor que a massa de ar no interior do pneu da bicicleta B. Então, letra B. Também uma questão relativamente fácil, né? Relativamente fácil aqui dentro da ideia, né? de ar como sendo aproximadamente um gás ideal. Então, vamos para a questão de número 5. Questão número 5, porque nós já resolvemos a primeira, a segunda, agora a terceira e a quarta, acabamos de resolver para a questão de número 5. Então, questão de número 5, né, ela trata exatamente da emissão de luz, certo? Da emissão de radiação eletromagnética em forma de luz. Vejamos o que diz o texto da questão. Um teste de laboratório permite identificar alguns cátions metálicos ao introduzir uma pequena quantidade do material de interesse em uma chama de bico de Bunsen, para em seguida observar a cor da luz emitida. Okay? Aí vamos aqui para o comando dessa questão. A cor observada é proveniente da emissão de radiação eletromagnética ao ocorrer A. Aí você tem aí os distratores. A, B, C, D e E. Então, quando se trata de absorção, certo, de radiação, de emissão de radiação, isso nos leva exatamente ao famoso modelo atômico de Bohr. Ok? Então, aqui na nossa resolução comentada, como foi que nós começamos? Veja bem, a teoria do modelo atômico de Bohr estabelece que um átomo, ao passar de um estado estacionário para outro, absorve ou emite radiação eletromagnética. Então, como o experimento está propondo aqui, propondo uma emissão, certo? Uma emissão de cor, de luz, não é? Tá? Ou seja, quem fez o experimento, quem realizou o experimento no laboratório de física ou de química, observou uma cor emitida, não é? Quando se jogou o material na chama do bico de Bunsen,
Então, foi observada uma cor emitida. Então, quando é que um átomo emite radiação eletromagnética em forma de luz? Quando os elétrons saltam de níveis de maior energia para níveis de menor energia. Então, só dessa forma que o átomo, emite radiação eletromagnética em forma de luz. Então, esse meu modelozinho aqui trata exatamente disso, esse modelozinho que eu criei. Vamos supor que aqui, certo? A molécula recebeu energia, certo? Do Big de Bose, da chama do Big de Bose. O elétron sai de um nível de menor energia, ou nível interno, para um nível mais externo. E a tendência é que, com o passar do tempo, esse elétron volte para o estado fundamental. Então, quando o elétron sai de um nível de maior energia, ou seja, um nível mais externo, para um nível de menor energia, um nível mais interno, esse elétron emite uma onda eletromagnética, emite um fóton. E a energia dessa onda eletromagnética em forma de luz, ou fóton, é exatamente a diferença entre as energias. Do maior nível é 2 e do menor nível é 1. E essa diferença de energia é exatamente a energia do fóton, constante de Planck vezes a frequência do fóton, certo? Vezes a frequência do fóton. Então, vamos para os distratores. Letra A, o distrator A. Mudança de fase sólida para a fase líquida do elemento metálico. Nada a ver. Combustão dos cátions metálicos provocada pelas moléculas de oxigênio da atmosfera. Também não tem nada a ver com combustão. Diminuição da energia cinética dos elétrons em uma mesma órbita na eletrosfera atômica. Uma vez o elétron ali, com uma certa velocidade, permanecerá com essa velocidade. Então, não tem nada a ver também esse distrator C, ou essa alternativa C. Aí a D, transição eletrônica, de um nível mais externo, de maior energia, para outro mais interno, de menor energia, na eletrosfera atômica. É por isso que a resposta dessa questão, de número 5, é a letra D. É a letra D. Mas se você analisar a letra E, neste caso seria se o átomo recebesse radiação em forma de luz, se o átomo aí, a molécula, certo, desse metal absorvesse um fóton. Aí sim, quando a molécula, ou quando o átomo absorve um fóton, aí o que acontece? Os elétrons são promovidos, do seu estado fundamental, ou seja, os elétrons saem do estado fundamental, certo? Para um estado de maior energia, para um estado mais excitado. Só seria a letra E, certo? No caso, se ele estivesse perguntando aqui, como seria a absorção de radiação eletromagnética, certo? Por esse átomo, mas ele está querendo saber sobre a radiação eletromagnética emitida, qual seria a cor, a razão pela qual surge essa cor. Então, se dá devido à transição eletrônica dos elétrons do nível de maior energia para o nível de menor energia. Então, 3 questões relativamente fáceis, certo? Mais uma de calorimetria, bem simples, você precisava só saber o conceito de calor e como se dá a transmissão de calor, de uma fonte para outra, de um corpo para outro, qual é a condição física para isso acontecer, qual é a função da porta de uma casa, qual é a função dos cobertores, não é de aquecer nada, é simplesmente de reduzir, minimizar as perdas de calor, ok? A pressão interna de pneus de bicicletas tem a ver com a largura, não é? A gente sabe que se você for calibrar o pneu de um automóvel em um posto, no calibrador de um posto de gasolina, e ao mesmo tempo chegar alguém com uma bicicleta, dependendo da bicicleta, a pressão ali chega em torno de 42 ou 52 PSI. Mas você não pode colocar no pneu de um automóvel 52 ou 42 PSI porque vai estourar esse pneu. Por quê? Porque o pneu é largo. Então, quanto mais largo, menor pressão. Quanto mais fino, maior pressão. Isso é o que a gente fala direto.
direto, quando estamos trabalhando com fluidos, hidrostática, não é? Gases perfeitos, tanto na primeira série do ensino médio como na segunda série do ensino médio. Quando a gente está trabalhando fluidos, né? E a última questão aqui, a questão número 5 aqui, a emissão de radiação eletromagnética em forma de cor, uma luz que apresenta uma certa cor. Então, 3 questões relativamente fáceis. Então, logo mais voltaremos com mais uma, ou 2, ou 3 questões, não é? Dessa avaliação de física do Exame Nacional do Ensino Médio 2019. Ok? 2019. Lembre-se que estaremos resolvendo as 15 questões dessa avaliação de física do Exame Nacional do Ensino Médio 2019, visando já você que está se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio 2020. Eu vou estar dando algumas dicas, não é? E uma que eu vou agora deixar bem claro para você é que se você dá uma olhadinha nas 15 questões dessa avaliação de física do Exame Nacional do Ensino Médio 2019, não caiu nenhuma questão de ondulatória, como sempre vinha caindo. Esse ano, pela primeira vez, não caiu nenhuma questão de ondulatória. Então, algo a se pensar, não é? Você que está se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio 2020, você que já está se preparando. Vamos dar uma olhadazinha, certo? No estudo novamente, revisar novamente toda a parte ondulatória, os fenômenos ondulatórios, é bom dar uma revisada aí, ok? E outra coisa interessante, não é? Caiu potência de condução. Lembre que a segunda questão que eu resolvi na última videoaula, a última questão que eu resolvi foi de potência de condução. E lá a potência de condução estava em função da condutividade térmica. Você já parou para pensar como podemos medir potência de condução no processo de condução térmica em função agora da resistência térmica dos materiais? Porque nessa terceira questão que nós resolvemos aqui, ó, ele pede a função dos cobertores, não é? Aqui, ó. Para solucionar essas correções, deve-se associar a porta e aos cobertores, respectivamente, as funções de... Todos nós sabemos que a porta e, especificamente, os cobertores são bons isolantes térmicos. Se são bons isolantes térmicos, então, você sabe como medir potência de condução em função da resistência térmica dos materiais isolantes? Porque na atual construção civil ou na construção civil moderna, se utiliza muito mantas térmicas entre o telhado e a madeira, entre a alvenaria e o reboco, para reduzir, por exemplo, a penetração do calor via condução térmica. Mantas refletoras. Então, você sabe como medir a potência de condução de um material isolante térmico em função da resistência térmica? Vá pensando sobre isso. Porque eu acredito que, provavelmente, é uma dica, provavelmente, nessa avaliação de física do Exame Nacional de Ensino Médio 2020, vai cair novamente uma questão de potência de condução, mas agora em função da resistência térmica dos materiais isolantes. É uma dica. Fico por aqui. Até a próxima. Pegou a visão? Pegou a visão, galera? Pegou a visão? #fica a dica. E até a próxima.